Confrontos definidos das quartas de final da Copa do Brasil. E aí? Quem foi o grande vencedor do sorteio? Quem saiu perdendo? Qual o meu palpite para quem vai ser o campeão, já que agora a gente já tem um chaveamento? Bom, vamos debater isso aqui no vídeo, mas antes aquele ritual de sempre deixar o seu like e se inscrever no canal. Rapaziada, vamos ser sinceros. Primeiro deixa eu botar o chaveamento aqui na tela, tá? Para quem não tá ligado, tivemos sorteio, temos Cruzeiro e Galo de um lado, quem passar pega Corinthians ou Atlético Paranaense, do outro lado, Botafogo e Vasco e Fluminense e Bahia, beleza? Posso falar para vocês? O grande vencedor do sorteio é o Botafogo. Poxa, Vitor, mas o Botafogo vai ter um clássico contra o Vasco, se passar pode ter outro clássico contra o Fluminense, mas é questão de encaixe. Vamos lá. Por vários motivos, para mim, o Botafogo é o grande vencedor e, para mim, é o amplo favorito a chegar à decisão do lado direito da chave da Copa do Brasil, tá? Vamos lá. Primeiro ponto. Vai pegar o Vasco, que, para mim, dos 8 times que a gente tinha, é o 7º, né? Pior. Só é melhor do que o Atlético Paranaense, que tá na Série B. Eu não sei nem o que o Atlético Paranaense tá fazendo aí, tá? É milagre ter chegado tão longe. Mas para mim o Botafogo é muito favorito contra o Vasco. Claro, tem a questão rivalidade, que nem é tão grande assim, se você parar para analisar. Para mim é a menor rivalidade do Rio de Janeiro, entre os quatro grandes. A gente tem também a questão, o retrospecto, o Botafogo é freguês do Vasco, historicamente, e de fato o Botafogo é. Só que se você pegar o recorte de mata-mata, é 11-4 para o Botafogo. Se você pegar os últimos 7 jogos, excluindo o Carioca, mas por que vai excluir o Carioca? Porque o Botafogo não joga o Carioca há 3 anos. Então vou ter que excluir, porque o Botafogo não tá afim de jogar o Campeonato Carioca. Nos últimos 7 jogos, excluindo o Carioca, são 5 vitórias do Botafogo, 1 empate e 1 vitória do Vasco. E aí, para mim, um fator maior ainda, o confronto Diniz e Botafogo. O Botafogo joga num estilo nos últimos 2, 3 anos, que obviamente que variou entre suas mudanças de técnico, mas é um estilo de jogo muito rápido. O Botafogo ataca muito rápido e ataca espaço muito rápido. E o time do Diniz dá muito espaço. É só a gente pegar o retrospecto do Diniz contra o Botafogo. Ele tem apenas 2 vitórias na carreira contra o Botafogo em mais de 20 jogos. O Diniz teve aquela sequência de, se eu não me engano, foram das 9 derrotas que o Fluminense está tendo contra o Botafogo em sequência. Acho que 4 ou 5 foram com o Diniz. E assim, era o Diniz, no seu melhor momento do Fluminense, ele não conseguiu vencer o Botafogo. Porque o estilo não encaixa. Outro fator. Vai ser um jogo em São Januário e o Botafogo decide no Newton Santos. Eu duvido muito que o Botafogo vai levar, ou o Botafogo e o Vasco vão chegar num acordo para levar para o Maracanã. Acho que seria melhor para o Vasco se fosse ao Maracanã. Para dividir, para criar um clima de rivalidade. Um jogo fora, um jogo em casa, não cria essa tensão do clássico, como é no Rio de Janeiro de torcida mista. Então, acho que jogar em São Januário e depois o Vasco vai decidir no Newton Santos, no tapetinho, aquele jogo que ainda é mais rápido ainda. Fica mais rápido, um time do Botafogo que ataca muito bem, ataca espaço. O Diniz, mesmo que consiga fazer a vantagem em São Januário, não vai jogar para se fechar. Não encaixa, o estilo para mim não encaixa. O Botafogo para mim é muito favorito contra o Vasco. Para mim é 80-20. Tá? Pela questão do clássico, um fator que para mim nem vai pesar tanto, como eu expliquei, por ser um jogo fora, um jogo em casa, torcida ali 90-10, blá blá blá. Dá para botar aí um 75-25, mas assim, o Botafogo é amplo favorito para mim. Amplo favorito contra o Vasco. Um Vasco do Diniz que cede finalizações a rodo, né, cria muito volume de jogo, não consegue marcar gol, e a defesa é pior ainda do que era antes sem o Diniz. Então, para mim, o Botafogo é muito favorito para avançar para uma possível semifinal. Olhando ainda para esse lado da chave, a gente tem um Fluminense e Bahia, para mim, um jogo muito equilibrado. Tá? O Fluminense decide em casa, e por esse fator eu acho que o Fluminense vai avançar. A gente teve o jogo entre Fluminense e Bahia no Brasileiro agora, 3-3, um bom jogo. Que o Bahia até foi melhor, mas assim, é um Fluminense sem Thiago Silva, o Thiago Silva melhora absurdamente esse time e essa defesa do Fluminense. Acho que o Fluminense é favorito para avançar ali 55-45, mas é um jogo para a gente ficar atento, tá? É um jogo para a gente ficar atento, e vai ser um jogo interessante. Acho que vão ser 2 jogos interessantes aí entre Fluminense e Bahia, mas acho que o Flu avança pelo fator mando de campo, e eu acho que até lá, com certeza, o Thiago Silva deve ter voltado, pelo menos para o jogo da volta, tá? Então, acho que o Fluminense avança. Também tem o fator do goleiro do Bahia, né? O Marcos Felipe, assim, é um cara que pode entregar a qualquer momento, e eu não sei como o Bahia ainda não percebeu que precisa trocar de goleiro, se quiser ter chances reais de títulos em competições como Copa do Brasil, Sul-Americano. Em Brasileiro o Bahia ainda não tem elenco, mas acredito que o Flu avance para a semifinal, tá? Olhando agora para o outro lado da chave, onde a gente tem Cruzeiro e Atlético, e Corinthians e CAP, Atlético Paranaense. Para mim o Corinthians vai avançar à semifinal, porque para mim o Atlético Paranaense é o pior dos 8 times, está na Série B, não consegue ganhar de ninguém, está mais perto do Z4 do que do G4 para voltar à Série A, está mais perto de cair para a Série C. É um time que ontem abriu 2-0 contra o Criciúma, tomou a virada para 4-2. Então, assim, não sei nem como o Atlético Paranaense chegou, na verdade sei, né, com a expulsão lá que dificultou o jogo do São Paulo, e aí conseguiu levar para os pênaltis e passar, mas acho que o Corinthians vai passar sem muitas
dificuldades, apesar do Corinthians também não me empolgar, mas é um time acostumado a mata-mata de Copa do Brasil, é um time que tem na Arena Corinthians a sua fortaleza. Acho que o Corinthians avança para a semifinal sem muita dificuldade, aí um favoritismo também bem elevado para o Corinthians, para mim ali 75-25 ou 80-20 também, tá? E aí o grande jogo das quartas de final é Cruzeiro e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Galo. Cruzeiro decide em casa. E é um clássico extremamente equilibrado nos últimos anos. É um clássico que historicamente é bastante equilibrado, apesar de boa vantagem ainda assim para o Atlético Mineiro nos confrontos totais. Acho que o Cruzeiro, se eu não me engano, tem vantagem em confrontos mata-mata. Um jogo muito equilibrado que, para mim, vai decidir muita coisa do rumo da Copa do Brasil, tá? Para mim, quem passar daí tem muita chance de avançar do Corinthians e chegar à final. É um clássico, não tem muito, não gosto de palpitar em clássico, para mim esse eu vou ficar em cima do muro, é 50-50 total para mim, talvez vai, pelo momento do Cruzeiro, 55-45 pró Cruzeiro, mas eu acho que o Galo passa, perdão aí a torcida do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro mais time, vive um momento melhor, mas eu acho que o Galo passa. Primeiro porque o Atlético vai focar nas Copas, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. O Cruzeiro ainda tá na briga ali pelo Brasileiro, então vai dividir atenções. O Galo não vai dividir atenções. O Galo vai focar nesse jogo. É o jogo do ano pro Atlético Mineiro. E aí eu acho que o Galo sempre dificulta também a vida do Cruzeiro, assim como o Cruzeiro também dificulta a vida do Galo. Enfim, confrontos em mata-mata é bem equilibrado, é um jogo muito equilibrado, mas eu acho que o Atlético avança por esse fator, decide fora, né? É ruim isso, mas vai tentar fazer o resultado na sua arena. É muito equilibrado esse jogo, mas eu acho que avança o Atlético Mineiro, tá? Vamos falando aqui de palpite. Mas o óbvio, o normal, em condições normais de temperatura e pressão, por bola, por campo, o normal é o Cruzeiro avançar. Mas o meu palpite é que o Atlético avança, porque tem que ter uma zebra. Tem que ter uma zebra. Torneio mata-mata tem que ter zebra. Eu sou daqueles que aposta sempre que vai ter uma zebra em competição mata-mata, tanto quando é Libertadores, Copa do Brasil. Eu nunca vou na final óbvio ali, que tá todo mundo falando. Todo mundo tá pensando, vai ser Cruzeiro e Botafogo. Eu nunca vou no óbvio. Então, para mim, avança o Atlético Mineiro. E aí a gente teria Atlético Mineiro e Corinthians, e do outro lado, Botafogo e Fluminense. E por que o Botafogo é o grande vencedor? Porque ainda assim, se ele passar do Vasco, para mim é amplo favorito para passar, ele vai pegar um Fluminense que ele também vai ser bastante favorito para passar, pelo histórico recente, que o Fluminense não consegue ganhar, na verdade não consegue empatar, né? São 8 ou 9 derrotas seguidas, se eu não me engano, e 8 ou 9 jogos já sem perder, sem conseguir vencer, o Botafogo, perdão. É uma freguesia absurda, jamais vista no clássico, é uma diferença, assim, uma sequência muito grande. Eu não lembro de um clássico no Brasil, um time venceu o outro em tantas vezes seguidas, e o Botafogo para mim, já era o meu palpite antes de começar a competição, tá? Botafogo campeão. Por quê? Todo ano que o Flamengo ganha, no ano seguinte, tem campeão inédito. O Flamengo ganhou em 90 a Copa do Brasil, 91 deu Criciúma, campeão inédito. O Flamengo ganhou em 2006, 2007 deu Fluminense, campeão inédito. O Flamengo ganhou em 2013, 2014 deu Galo, campeão inédito. O Flamengo ganhou em 2022, 2023, deu São Paulo, campeão inédito. E agora eu acho que vai seguir a mesma lógica. E para mim o Botafogo vai ser o campeão da Copa do Brasil, tá? Já adianto logo que é o meu palpite para final nesse cenário que eu criei. Então eu acho o Botafogo bastante favorito também contra o Fluminense, ali no 65, 60-40, não tem mando de campo ainda, acho que o estilo de jogo encaixa também favorável ao Botafogo, mas é clássico, e esse é um clássico com bastante variedade, mas com bastante freguesia nos últimos jogos, então acho que o Botafogo avança para a final. E do outro lado, um Atlético Mineiro e Corinthians, esse eu esperaria a decisão do mando de campo para saber quem avança, mas vou colocar fé que o Atlético Mineiro avança para a final, e aí nós teríamos na final Botafogo e Atlético Mineiro, a minha final da Copa do Brasil, meu palpite, tá, gente? Isso aqui são palpites. A análise foi feita, o Atlético não é favorito contra o Cruzeiro é o favorito, mas o meu palpite é numa final Botafogo e Atlético Mineiro, e o campeão, para mim, será o Botafogo, tá? Para mim, é o título que a torcida quer, é um time que, assim, o brasileiro já foi, não dá para o Botafogo buscar, acho que não vai buscar, então vai focar em Copa do Brasil e Libertadores para conquistar uma taça. E eu acho que tá com cara de Botafogo pra mim tá com cara, e todo mundo sabe aqui, muita gente sabe, eu não torço o Botafogo, tá? Torço o Flamengo, então assim, mas é uma análise mesmo, e eu acho que o time do Botafogo tá mais encaixado. Vitor, e se o Cruzeiro passar lá atrás, que você disse que é o jogo mais equilibrado? Se o Cruzeiro passar, eu também acho que o Cruzeiro vai à final, uma final Botafogo e Cruzeiro, eu acho que dá Cruzeiro, também por histórico, o Botafogo não consegue vencer o Cruzeiro, mas, e também por bola jogada, tá? Pra mim o Cruzeiro é o melhor time dos 8 restantes na Copa do Brasil, o Botafogo é o segundo melhor. Mas, como eu disse, aqui é palpite, tem que ter zebra. Eu acho que o Atlético vai passar, e aí numa final Botafogo e Atlético Mineiro, eu acho que o Botafogo vence de novo, por questão de freguesia, né? O Botafogo, então, no meu cenário, eliminaria o Vasco, que o Botafogo é muito favorito, por questão de campo-bola. Pegaria o Fluminense, o retrospecto atual é todo a favor, favorável demais ao Botafogo.
E pegaria um Galo que também é freguesaço do Botafogo. O Galo é muito freguês. Nossa, o Galo é muito freguês do Botafogo. É uma freguesia absurda também do G12, uma das maiores do G12. Os caras conseguiram perder uma final jogando com um homem a mais desde do minuto 1, né? Então, é esse o meu palpite. Botafogo campeão em cima do Atlético Mineiro, tá? E para mim, o Botafogo é muito favorito agora à conquista da Copa do Brasil, principalmente olhando o lado, né? Vou botar aqui na tela de novo. Olhando o lado direito tá bem acessível pro Botafogo, apesar dos clássicos. Nunca é fácil, não vai ser fácil, não tô falando que vai ser fácil e que o Botafogo vai ser campeão com certeza. Tô dando meu palpite. Meu palpite é que o Botafogo vai ganhar e que é o favorito a vencer. E assim como o favorito do outro lado é o Cruzeiro. Mas no meu palpite não deu o Cruzeiro passando. Mas quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Acho que, estão repetindo aqui, o grande vencedor do sorteio para mim é o Botafogo, o grande perdedor, o Vasco, que se passar do Botafogo ainda vai ter outro clássico, que também não está sendo favorável a ele. O Cruzeiro também é um perdedor do sorteio, porque tinha vários outros adversários, mas o fator clássico prejudica, então é um perdedor do sorteio também. Mas enfim, quero saber a sua opinião. Quem vence a Copa do Brasil? Qual é a sua análise? E eu quero saber o palpite de vocês aí da final, enfim. Comenta aí e segue o canal para não perder os próximos vídeos, fechou? Valeu, rapaziada, tamo junto e até a próxima.